de 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Nem sei porque eu estou olhando ali. Nós ouvimos aqui a apresentação de duas mães que chegaram diante de Salomão. E nós vamos ler esse texto, capítulo 3, versículo 16 de 1 Reis. Amém? Vamos lá? Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mãe, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Senhor, nos colocamos diante de Ti essa noite, ó Pai, num dia tão especial, Senhor, que a Tua palavra possa tocar a nossa vida, que nós possamos sair daqui edificados. Eu sei que o Senhor tem resposta para o Teu povo, o Senhor tem direcionamento, o Senhor tem exortação e consolo. Pai, nós rendemos nosso coração a Ti, e que nada, Senhor, nada roube aquilo que o Senhor quer fazer na vida da Tua igreja nessa noite, no nome de Jesus, amém. Amém. Interessante essa história, né? Complicadíssimo de resolver, e tanto quando alguém toma uma decisão sábia, diz que é uma decisão salômica, uma coisa assim, sabe? Uma decisão de Salomão, como Salomão, porque ele é sábio, fazendo alusão a essa questão aqui. E nós sabemos que Salomão, que é filho de Davi, Deus fala para ele, ó: pede o que você quiser e eu te darei. E ele pediu o quê? Sabedoria. E Deus disse a ele: além de sabedoria, eu vou te dar, dinheiro também, recursos. E aqui é o trecho, parte do trecho onde a palavra vai mostrar quão grande era essa sabedoria de Salomão. Então, vai demonstrando aqui, o autor está demonstrando que realmente ele se tornou sábio, e era uma sabedoria fora do comum. Então, eu queria usar aqui rapidamente o exemplo dessas duas mães, para a gente meditar nessa palavra, tirar alguns princípios e ensinamentos para a nossa vida. Queridos, a gente não tem dificuldade de enxergar erros, não é verdade? A gente consegue facilmente identificar uma coisa errada. A nossa dificuldade é identificar erros na nossa própria vida. Então nós precisamos da luz do Senhor, nós precisamos da direção do Senhor, para que nós possamos ser confrontados pela palavra. Porque se nós não temos noção do que nós precisamos, nós vamos rejeitar tudo que vem a nós. Imagina que você está no semáforo, parado no semáforo no seu carro, esperando, abrir o sinal, e vem alguém oferecendo para você um panfleto,
de um apartamento, uma casa, de um condomínio, para você comprar ali um terreno, alguma coisa desse sentido. E você pensa assim: eu já tenho casa. Então automaticamente você rejeita aquilo que ele está oferecendo, aquele informativo, porque você não precisa daquilo, você não está interessado. Ok, mas quando a gente está diante do Senhor, nós jamais podemos negar o que o Senhor tem para nós. Nós temos que ouvir e reter tudo que o Senhor tem, porque tem propósito tudo aquilo que Ele ministra em nossas vidas, amém? E sobre essa história, toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a palavra de Deus, ela vai apontar para Cristo, Antigo e Novo Testamento. E esse texto não é diferente. Algumas coisas interessantes, apesar de nós sabermos que está tratando de Salomão, no texto não aparece o nome de Salomão. Por várias vezes, por umas 10 vezes, você vai ler aí a palavra rei, mas você não vai ver o nome dele. Mas nós sabemos que se trata de Salomão. Outra coisa também, que não vai citar o nome dessas mulheres. Por mais insignificantes na história que elas sejam, mas tivemos outras mulheres na Bíblia que foram citadas uma vez só, mas o nome delas foi registrado. Mas quando nós vemos uma situação dessa, onde existe uma história, onde que não se vai dar tanto detalhe aos personagens, nós podemos entender que essa história está falando do próprio Deus em relação a nossas vidas. Que aqui nós podemos entender que a sabedoria, como nós lemos no versículo 28, é de Deus. Então nós entendemos que é Deus que está na vida de Salomão e o instruindo nessa situação. Então hoje, o que nós podemos aprender com Deus? Que Ele é justo e Ele é misericordioso, tá bom? Então essa história não é só sobre Salomão e sobre essas duas mulheres, mas essa história é sobre Deus, sobre eu e sobre você, amém? E essas duas mulheres, essas duas mães, elas são bem parecidas. Você vê que se compara aqui a duas pessoas, é como se fosse uma história construída para fazer uma comparação entre duas atitudes. E duas pessoas que estão vivendo praticamente a mesma coisa, no mesmo lugar, no mesmo momento, mas cada uma tem uma postura diferente diante da situação. Nós temos aqui, o texto começa dizendo que eram duas prostitutas. Então pensa na situação, eram duas prostitutas, e o texto diz que ela, quando se apresenta diante do rei, diz que as duas moravam juntas na mesma casa, elas ficaram grávidas na mesma época, com a diferença de 3 dias nasceu uma criança da outra, não é isso que diz o texto? E as duas crianças nasceram vivas, mas uma mãe, por negligência, por um descuido grave, né, perdeu a vida dessa criança. Então agora temos um problema, porque dentro da tradição judaica é preciso para testemunhar contra um homem, a palavra de um homem precisa no mínimo 2 mulheres, porque nesse período a palavra da mulher valia menos do que a palavra do homem. Mas no caso aqui são 2 mulheres, elas são equivalentes, mas tem uma questão: não há testemunhas. Então quando não há testemunha, não tem como julgar. Por isso que aqui vai demonstrar a sabedoria de Salomão, porque é uma situação muito difícil. Era de noite, num lugar que não havia testemunhas, diz aqui a própria mulher, nós morávamos juntas, não tinha mais ninguém lá, e a moral delas não era muito boa, porque eram 2 prostitutas, essas crianças eram bastardas, ou seja, não sabe-se quem era o pai, mas mesmo assim elas decidiram ter a criança. Agora, quem que tem razão? É a palavra de uma contra a palavra de outra. E quando você não tem para quem recorrer, porque diante de qualquer juiz que elas fossem, por isso que a situação está aqui para testar a sabedoria de Salomão, eles não saberiam o que fazer. Ou eles simplesmente decidiriam: esta causa está por conta de vocês, eu não posso julgar. Então elas não conseguiriam resolver, e não havia quem pudesse resolver. Então só Deus nesta causa. Você já viveu isso? Coisas que você quer resolver, mas você não consegue?
Ninguém pode resolver para você? E o que fazer quando ninguém pode fazer? Aquilo que nem você consegue fazer? A gente recorre à misericórdia do Rei. Amém? É isso que o texto está apontando. Elas não tinham direito. E aqui não é só, a gente vai ver que toda a sabedoria de Salomão está ligada à justiça e misericórdia. Justiça e misericórdia. A todas as decisões que ele vai tomar ali, sendo usado pela sabedoria de Deus. E nesse momento aqui, aquelas mulheres que poderiam até ser penalizadas, porque eram mulheres promíscuas, eram mulheres, como diz o texto, prostitutas. Mas aqui se vê a misericórdia do Rei se manifestando sobre a vida delas pelo simples fato dele receber elas. Agora, não acreditamos que elas entraram no palácio, porque aqui ele não estava agindo como rei, ele estava agindo como juiz. E o juiz, ele era de costume, ele ficava na entrada da cidade, nas portas da cidade, e ali, conforme vinham as situações, o juiz, ele julgava as questões publicamente. Sabia disso? Por exemplo, quando Boaz, ele vai resgatar Ruth, lembra da história de Boaz? Boaz, ele se encanta com Ruth, tem toda aquela história lá, e ele então tem que assumir Ruth. Só que a Ruth, ele não era o resgatador oficial dela, tinha uma outra família. Então ele vai publicamente na porta da cidade, e para que todos ouvissem, falassem: alguém aqui quer resgatar Ruth? Ninguém se pronunciando, ele fala: pois eu tomo posse agora e passo a ser o resgatador dela. Ele fez isso publicamente. Por isso que Jesus foi crucificado no alto de uma cruz publicamente, porque ele publicamente assumiu a minha vida e a sua vida, ele nos resgatou. Porque esse tipo de acordo não é feito numa sala fechada com algumas testemunhas, não, tem que ser feito publicamente. Também, queridos, tem coisas que nós fazemos no particular, escondido, que para sermos redimidos tem que ser exposto publicamente, certo? Então, a misericórdia do Rei, quero dizer para você, quando não tem a quem recorrer, quando a questão não tem solução, não há quem julgue, mas há quem acuse, só o Rei da misericórdia para nos receber. Então elas não entraram no palácio, elas foram publicamente, se exporam publicamente na rua com as pessoas, e ali trouxeram a sua causa. Tanto que no último versículo que nós lemos, diz que aquela notícia ficou conhecida de todos, e todos glorificaram e tiveram temor a Deus por conta da sabedoria de Salomão. Mas Salomão, que tinha a sabedoria de Deus, mas nós estamos tratando aqui como a sabedoria do próprio Deus. Lá no Salmo 72, no versículo 1, é o Salmo de Salomão. E olha só como é que ele vê essa questão da justiça, como é que ele ora diante do Senhor. Ele fala assim, Salmo 72, versículo 1: reveste da tua justiça, ó Rei, ó Deus, o filho do rei de sua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Ele pede sabedoria a Deus para que ele governe e julgue com justiça aqueles que sofrem opressão. Agora vai lá no versículo 12, Salmo 72, 12. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Qualquer juiz poderia simplesmente não ouvir, não receber essas mulheres. Por quê? Eram prostitutas, mães solteiras, e com uma causa muito difícil de decidir. Qualquer juiz fala: vocês estão por conta. Mas nós não estamos falando de qualquer juiz, estamos falando com aquele que tem a sabedoria do Senhor. O que isso significa para nós? Que o Senhor tem resposta para a tua causa. E mesmo que você seja culpado, mesmo que você esteja sujo, o Senhor, ele tem misericórdia e te recebe. Porque ele socorre os oprimidos e os que não têm quem os ajude. E esse juiz, que sabe quem é? O próprio Cristo hoje na nossa vida. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, quando ele entra na sinagoga, é dado a ele um texto.
E ele pega o texto e ele lê o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quero dizer para você que Jesus é o justo juiz, a quem eu e você recorremos quando nós não temos mais a quem pedir ajuda. Ele é aquele que nos entende, Ele é aquele que conhece a nossa causa, e Ele é aquele que tem resposta para todas as situações. Eu me lembro aqui de uma situação que eu já compartilhei acho que algumas vezes na igreja. Eu ouvi a história de um missionário que ele estava num país da África, que nesse país era comum a poligamia. Então tinha homens que eram casados com várias mulheres, né? Quando eu estive na Tanzânia, a gente estava numa feirinha comprando lembrancinhas para trazer. Aí eu conversando com uma senhora, ela perguntou para mim: quantas esposas você tem? Né? Eu falei: rapaz, eu tenho uma. E ela: você não pretende casar com mais uma? Eu falei: de boa, sossegado. Aí eu falei assim: mas é normal? Ela falou assim: eu sou a segunda de 3 do meu marido. Eu falei: mas assim? Ele falou assim: é. Eu falei: cara. E aí, esse missionário contava com uma situação como essa. Um desses homens se converte e ele entende pela palavra de Deus que ele não poderia ter 2 esposas. E aí esse nativo vai até o missionário e fala: olha, eu sou casado com 2 esposas, tenho 2 famílias, tenho filhos, e agora, qual delas que eu vou largar? E aí o que o missionário fala? Aí ele fala assim: ó, irmão, nós vamos ter que orar para pedir sabedoria a Deus. Aí diz que no outro dia ele amanheceu morto, né? Deus, ele resolve a situação. Não, ele resolve. Então assim, o missionário ficou triste pela perda do irmão, mas ele falou assim: obrigado, Deus resolveu a questão. As 2 mulheres agora estão livres e ele também. Morreu crente, morreu no Senhor, né? Então cuidado você aí também, vai que Deus decide levar. Então, sabedoria e socorro, o Senhor, ele tem para mim e para você, amém? Então daqui a pouquinho nós vamos encerrar. Nós vamos orar, clamando a Ele, apresentando a Ele a nossa causa, querido. Porque muitas questões que você pode colocar diante dos homens, diante da justiça, que o homem e a justiça não saberão resolver. Mas o Senhor, ele tem resposta para todas as coisas. Amém? Agora vamos pensar o seguinte: olha que triste, né? Isso até hoje é um perigo, querido. Até hoje é um perigo. A criança, quando a gente tem filho, né? Quem tem filho, as primeiras semanas você não dorme. E na verdade são as primeiras semanas que a criança mais dorme, né? As primeiras semanas é só mamar, fazer totô e dormir. E tanto que é as semanas que tira a fotinho lá, as fotinhos, porque a criança está ali. Então, mas essas semanas, por que os pais não dormem? Porque você acorda à noite, você fica preocupado se a criança está respirando. Não já aconteceu com você? Então, aí vem: não, tem que ter o quartinho dela, tal. Não, você põe lá o Moisés, ou lá do seu berço, alguma coisa, e toda noite você está lá, olhando, colocando, tentando ouvir se está respirando ou não. E a gente sabe, né, que não se deve dormir com a criança desse jeito, né? Imagina, né? Às vezes a mãe vai, por questão de amamentar, coloca a criança, só que a gente está falando de uma criança de quanto tempo ali? Recém-nascida, né? 3 dias, pouco tempo. Então essa criança morre. E o que eu queria dizer uma coisa para vocês em relação a isso: mamãe, não durma. Papai, não durma. Não negligencie a vida dos teus filhos. Talvez você fala: mas como é que uma mãe é responsável? Talvez, a Bíblia não diz. Talvez aqui, todas as mães aqui talvez já passaram por isso. Você estava cansada, e aí você pega o quê? Vou dar de mamar deitada. E ela estava na boa intenção, ela não queria matar o filho, mas ela queria o quê? Alimentar o filho. Só que ela estava cansada e acabou sufocando a criança. Então, eu queria trazer só rápido, sair um pouquinho da questão do julgamento, entrar aqui. Nós, como pais, não podemos negligenciar os nossos filhos.
Eu sei que você está alimentando com aquilo que você pensa, com a sua experiência de vida, que você aconselha a filha, olha, quando eu era assim, quando eu fiz assim, quando o pai e a mãe era assim e tal, você está alimentando, você está sustentando, mas, querido, não durma em cima da criança. E aqui esse dormir, eu queria justamente aplicar no sentido de não negligenciar, não esquecer que existe alguém que antes de mim, antes de você, sonhou e gerou esse filho que nós temos. Esse alguém chama-se Deus. Antes de eu e você termos um plano para os nossos filhos, Deus tinha um plano para os nossos filhos. E antes de você pensar qual é o plano que você tem, o futuro que você tem para os teus filhos, você precisa entender que Deus tem um plano e um futuro para os nossos filhos. E nós não podemos sufocar a vontade de Deus ser feita na vida dos nossos filhos. Não impeçam, Jesus diz assim, não impeçam os pequeninos de virem a mim. E muitas vezes nós somos impedimento. E não estou dizendo de não trazer para a igreja, querido. Não vou. Não, eu sei que você tem prazer de ver teu filho na casa do Senhor, de vir de trazer teu filho. Mas às vezes as nossas atitudes impedem nossos filhos de verem a Deus. Então preste atenção com o seu testemunho, vamos olhar para dentro de nós. Nós todos vamos errar como pais, tentando acertar. Assim como essa mãe, talvez tentando alimentá-lo, ela errou dormindo sobre ele e morreu a criança. Então, vamos cuidar dos nossos filhos. Você sabe qual é a vontade de Deus para a vida dos seus filhos? Engraçado, foi interessante, nós até ouvimos na apresentação, toda criança que nascia, a mãe dava um nome profético na vida do filho. E o nome declarava alguma coisa. Quando você deu o nome para o seu filho, você fez isso também? Você pensou no nome que declarava algo sobre os seus filhos? Não se esqueça, pai e mãe, vocês têm poder profético sobre a vida dos teus filhos. Mas no meio do caminho, não se esqueça dessa palavra. Ou ore a Deus. Isso deve ser feito desde a gestação. Ore a Deus, qual é o propósito do Senhor para o meu filho? Maria sabia qual era o propósito de Jesus antes que ele nascesse. Ana sabia do propósito de Samuel antes que ele nascesse, porque pediu a Deus. Amém? Então, nós precisamos entregar os nossos filhos e não sufocar. Deixem eles servirem. Amém? Nós somos apenas tutores. Nós somos apenas, por um tempo, tutores. Há um termo na Bíblia que chama aio. Aio era dentro do judaísmo alguém que orientava a criança como se fosse uma babá, como um tutor, um homem que ele orientava a criança ali a partir da idade que ela tinha, um entendimento até os 12 anos, que conduzia. E quem não tinha dinheiro para pagar um tutor, o pai era o tutor, até os 12 anos. Por isso que quando Jesus, aos 12 anos, quando ele vai para ser consagrado no templo, vai passar pelo bar mitzvah dele, que é o rito de passagem para ele se tornar adulto, Maria, a mãe de Jesus, vai até ele, né, depois que José encontra, vai dar uma bronca com ele e fala assim: filho, onde que você estava? E ele fala: chegou a hora de fazer a vontade do meu pai. Porque até os 12 anos a criança tinha um tutor. A partir dos 12 anos agora, ela deveria ir buscar o Senhor e servir o seu mestre. Agora, nós, não até os 12, porque hoje uma criança de 12 anos não se torna adulto, né? Dentro daquela época, 12 anos já cuidava de uma roça legal. Entendeu? Já capinava um terreno, já plantava as suas coisas, já cultivava, já tinha os seus bichinhos lá, suas ovelhas. Agora com 12 anos, né? Talvez não sabe nem fazer as higienes pessoais, sozinhos, né? Mas tudo bem, então qual que é? 18 anos, 20 anos? Queridos, nós temos que ser tutores, aios, conduzir os nossos filhos até uma idade que agora sozinho eles vão escolher servir ao Senhor. Aí é com eles, amém? Agora, essas mulheres e essas crianças, essas duas crianças, agora uma já morta, a outra que sobrou, eram o quê? Bastardos, crianças rejeitadas também, porque mães prostitutas, de pais desconhecidos, agora que essas crianças sofreriam, porque são bastardos. Como eu disse, o juiz nem recebe, ele nem julga a causa, mas o Senhor é o justo juiz, amém? Então, se você foi rejeitado,
Se você for rejeitada, se você é órfão, se você é viúva, se você foi abandonada, eu quero ler uma palavra para você, Salmo 68, versículo 5. Salmo 68, versículo 5. Não existe órfão, não existe viúva, não existe desamparado, porque Deus é teu pai, Ele é teu marido, Ele é aquele que te cuida. Salmo 68. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é o Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Amém? Você entende essa palavra como é poderoso? O Senhor, Ele assume até aqueles que são solitários. Eu vou até ler aqui de novo, ó. Deus é pai para os órfãos, Ele é defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solteiros, liberta os casados, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Amém? Está errado aqui, irmãos. É liberta os presos. Tem nada de casado, não. Porque casado, o que significa a palavra casado mesmo amarrado, né? Atado, preso. É por isso que eu confundi, eu estou lendo no original aqui. Poderia quase ser a mesma coisa. Quando fala preso e casado, é quase a mesma coisa, tá? Não nesse contexto. Mas vamos aqui para a gente concluir. Então, Deus, Ele cuida da gente. E essa palavra foi a que norteou a minha vida no início da minha conversão, no início da minha caminhada missionária. Para quem não sabe, nós precisamos começar a contar aqui a nossa história, né? A gente fala, pastor, eu e pastor, nós fomos missionários, tempo integral, um campo missionário, irmão, por 10 anos. Nós viajamos para muitos lugares, nós fizemos muita missão, nós temos muitos testemunhos dentro da missão que nós vivemos. E quando eu ainda solteiro estava na missão, né, Deus, em algum momento me sentindo muito sozinho, muito solitário, né, sentindo naquele momento que eu precisava de resposta, embora sempre fui muito amparado pela minha mãe, nunca deixou faltar, sempre se deu totalmente, mas o meu coração sentia que faltava uma presença. E Deus, Ele se revelou a mim dizendo, eu sou o seu pai. E nunca mais eu senti essa ausência paterna, porque Ele se revela a mim como pai. Assim é você também, seja órfão, seja viúva, seja solteiro, o Senhor, Ele cuida, o Senhor, Ele se faz responsável pela tua vida. Amém? Então, como que foi a atitude dessas mães? A primeira mãe, que na verdade é a segunda dita no texto, é aquela que diante da situação ali, do desespero, na madrugada, quando ela viu o filho dela estava morto, o que ela foi? Ela foi devagarinho, tirou o filho vivo da outra mulher e colocou o dela morto, para que ela, né, quando acordasse, achasse que era o filho dela. E tem pessoas que são assim, o que elas fazem? Elas empurram a morte para os outros. É a pessoa que ela não assume a sua responsabilidade, ela não assume a conta daquilo daquilo que ela gerou, e ela empurra isso para outras pessoas. Isso é muito perigoso. Quero dizer para você, e todos nós que conhecemos a Deus sabemos, existe uma coisa chamada arrependimento. Existe uma coisa chamada confissão de pecados. E sem confissão de pecados, sem arrependimento, não existe perdão. Amém? E quando não há perdão, nós estamos empurrando a morte. Nós estamos empurrando a morte para o outro. Quando não tem mudança de vida, quando não tem restauração, querido, eu estou levando a morte para todos que estão ao meu redor. A gente sabe, né, a gente estava conversando aqui uma situação, quando você lida com a questão de alguém que tem algum problema na família, seja droga, seja qualquer outro vício, aquilo ali não vai afetar a sua vida, vai afetar a vida de todos aqueles que estão ao lado. Então, quando nós fazemos isso, irmão, quando nós não lidamos com as nossas carências, quando nós não lidamos com os nossos vícios, quando nós não lidamos com as nossas responsabilidades, com as nossas decisões erradas, e nós não assumimos isso, porque o que seria assumir isso? Ela poderia, de noite, chorar com aquele filho no braço, ela poderia ali, né,
providenciar um enterro digno para aquela criança, dizer: eu perdi o meu filho. E ela chorar, se lamentar, viver o luto dela e seguir a vida dela. Mas o que ela faz? Ela não assume isso, ela empurra para o outro. E ela age como se nada tivesse acontecido. Como? Eu dou morte para o outro e retenho a vida dela para mim. E querido, se você e eu não lidarmos com os nossos pecados, com os nossos vícios, com as nossas mazelas, nós estamos entregando morte para as pessoas e tirando a vida delas. Você está me entendendo? Nós estamos compartilhando a morte que há em nós para as pessoas e tomando a vida delas. Você sabe qual é o melhor presente que um filho pode dar para sua mãe? Não é um carro zero, não é flores, não é dinheiro, não é jantar. O melhor presente que uma mãe, aqui eu não sou mãe, mães pode confirmar ou dizer que eu estou errado, é não dar trabalho. O maior presente que uma mãe pode ganhar do filho é se orgulhar desse filho. É ou não é? O que adianta você receber, a mãe receber um presente caro, receber alguma coisa considerável, mas não consegue dormir à noite por conta do filho? Então, não distribua a morte. Seja alguém que dê vida. Amém? Seja alguém que compartilhe vida com quem está do seu lado, né? Mas nós, além de compartilharmos morte, podemos estar sugando a vida das pessoas que estão conosco. E tem um negócio sério aqui, que eu quero até ampliar um pouco esse pensamento. Não estou falando só de mãe, não, para todos nós. Querido, cuidado, porque Satanás, ele gosta de semear a morte. Você já ouviu falar do cuco? Você já ouviu falar do pássaro cuco? Quem já viu, lembra nos desenhos que tinha um pássaro? E quando dava hora ele fazia o quê? Cuco. Esse é o canto do cuco. Mas você sabe que o cuco não é só conhecido por ser colocado ali naquele ilustrado no relógio, mas sabe pelo que o cuco é conhecido? Já ouviu falar do ovo do cuco? O que o cuco safadinho ele faz? Esse pássaro aqui, quando ele bota ovo, é a pássara, né, que bota o ovo, mas você está entendendo. Quando ele bota o ovo, ele procura um ninho de algum outro pássaro que também botou, e ele vai lá, derruba os ovos, e até se já tiver filhotinho nascido, ele derruba fora do ninho e coloca o quê? O ovo dele. Para quê? Para que o outro pássaro choque e alimente o filho dele. Pesquisa sobre o cuco. Então ele faz isso porque ele é preguiçoso, porque ele não quer assumir a responsabilidade dos seus filhos. Então ele mata, ele tira os ovos do outro pássaro e coloca o dele para que o outro pássaro crie o do outro como se fosse o dele. E o que isso tem a ver, pastor? Eu não estou entendendo trocar o ovo. Foi o que essa mulher fez ali? Não tem. Eu estou dizendo de semear a morte. Eu estou dizendo que Satanás, às vezes, ele pega um ovinho do cuco e coloca na sua mente. Sabe o que é o ovinho do cuco? É aquela mentira que Deus não disse, mas Satanás colocou na mente. Por exemplo, eu vou ser um cuco e vou chegar e vou falar assim: ô Nalva, eu acho que a Fernanda não gosta de você. Aí eu saí fora. Aí botei um ovo do cuco na mente dela. Aí o que vai acontecer? Um dia a Fernanda chegou, porque ela estava trabalhando na loja, tinha as crianças para arrumar, o Rafael dá trabalho para caramba, e tal, toda aquela coisa. Ela chegou, passou por aqui, a Nalva estava ali: olha, a Fernanda, eu vou mostrar que o pastor está errado. E ela fica aqui na porta esperando a Fernanda passa igual um foguete. Aí o que acontece? Choca o ovo do cuco. E aí ela começa a alimentar o filhote. Fala assim: rapaz, o que eu fiz para ela? Será que foi aquele dia? Será que foi aquele outro dia? O que acontece? Aquele pássaro começa a se gerar num ninho na cabeça dela. Esse é o ovo do cuco. Satanás, ele vive fazendo isso com as pessoas, colocando na nossa mente coisas que Deus não disse, que não são verdade. Então por isso que diz a palavra, para assegurar os nossos corações, nós precisamos conhecer a verdade de Deus. E esse ovo de cuco, irmãos, Satanás ele implanta desde quando a gente é criancinha. Quando às vezes acontece uma situação onde o pai abandona
onde há um abuso, onde há uma mentira, onde há uma carência, aí vem aquele ovinho colocado na mente. Aí você cria, não tem nada a ver com você, não parece com você, mas você assume como se fosse seu. Está repreendido no nome de Jesus. Todo pensamento, toda mentira plantada no nosso coração, na nossa mente, tudo aquilo que não vem do Senhor, nós rejeitamos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, como é que eu faço para evitar o ovo do cuco? Vou usar esse exemplo. Como essa mulher, aqui é citada, que quando ela acordou, ela olhou a criança, viu que estava morta, mas o que ela percebeu? Esse não é o meu filho. Isso não é meu. Então, querido, quando você receber uma palavra, quando alguma coisa acontecer contra a tua vida, você tem que saber quem é o teu filho de verdade. Você sabe reconhecer teu filho? Sabe ou não sabe? No meio da multidão, né? Eu estava vendo um videozinho dos gêmeos, não sei se é verdade, mas que estava no berço e a mãe tirou a pulseira, porque eram gêmeos muito iguais. E aí ela falou para o marido: cadê a pulseira do outro? Eu falei assim: eu também tirei. E agora, qual que é? Imagina, como é que você sabe agora da criança? Já aconteceu isso aí com você? Já aconteceu também? Será que o Nicolas é o Nicolas mesmo? Será que já pararam para pensar mesmo sobre isso? Né? Imagina, né? Porque é complicado. Mas como que você sabe? Reconhecendo. Você sabe o que Deus tem para a tua vida? Você sabe quem você é em Deus? Então, se vier uma palavra dizendo: André, você é isso, e o André fala: não foi isso que Deus me disse. Esse filho não é? Sai para lá, cuco. Então, querido, tudo aquilo que não tem a ver com a identidade que Deus colocou na tua vida, rejeita o nome de Jesus. Aquela mulher viu um filho morto, mas ela falou: esse filho não é meu. Não porque ela não aceita a morte, mas porque ela não reconhece o filho. Outra coisa para a gente avançar aqui: não aceite a morte que não foi dada por Deus para você. Amém? O que significa aceitar a morte? Jó disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele reconheceu a morte, entendendo que foi Deus que deu para ele. Mas nós, às vezes, que estamos aceitando a morte que Deus não deu para nós. O Senhor tem vida para nós. Amém? Então, não permita o cuco colocar ovo na sua mente, em nome de Jesus. Então, antes de você tirar qualquer conclusão, começar a pensar qualquer coisa, irmão, você rejeita isso ou avalia: isso tem a ver comigo? Eu sou assim ou eu não sou assim? Amém? Então, essa mulher, ela fez isso. Ela simplesmente ignorou, né, a realidade e quis empurrar para outra a morte. Agora, a segunda mãe foi dita. Eu acho que a frase que foi dita aqui na apresentação foi extraordinária, que é o que a mãe, né? Eu não sei qual foi exatamente, agora lembrar a frase. Você lembra, Fê? Que você não precisa, não. Que a mãe, ela está disposta a abrir mão para viver, né? Para que viva. E é isso que aconteceu com Jacó, com Isaac. Quando Deus pediu a Abraão filho, ele entregou para quem? Para Deus, né? É isso que aconteceu com Ana. Quando Ana teve o filho, também entregou para quem? Para Deus, né? Assim foi com Joquebede, embora um pouco forçado, mas para que o filho vivesse, ela deixou ele ir embora. Então, entrega nas mãos de Deus, porque Ele é que passa a ser o Pai, o cuidador, aquele que protege. Amém? Então, nós vamos encerrar esse culto orando, entregando a nossa casa, entregando a nossa família. Se eu não consigo, se está fora, está além do meu alcance, o Senhor cuida dele, no nome de Jesus. E então, o rei, qual é o instrumento que ele usa para exercer a justiça dele? Qual é o instrumento que ele usa para trazer a verdade naquela situação? Ele fala: tragam uma espada. Querido, a espada é a palavra de Deus, amém? Hebreus vai falar que essa espada, a palavra de Deus, ela é como uma espada afiada, que ela faz divisão entre a alma e o espírito. Essa é a palavra de Deus. Quem vive sem palavra de Deus, provavelmente está vivendo na mentira. Quem vive na palavra de Deus
essa palavra ela vai discernir, vai trazer discernimento no mais íntimo da alma e o espírito, e vai trazer a verdade. Por que muitas pessoas, querido, vivem na injustiça? Tiago 1:22, vamos lá. 2 textos aqui antes da gente encerrar. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Vou falar uma coisa para você. Se vem no culto, se lê Bíblia em casa, se escuta o Cid Moreira, se ouve louvor que tem Bíblia lá, mas só escuta e não pratica, você está se enganando, você está criando um ovo de cuco na sua mente. Sabe por quê? Aquele que ouve a palavra, versículo 23, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Irmão, se é o ditado aí, se é o dizer que diz que uma coisa para se tornar hábito na tua vida, você tem que fazer ele algumas vezes, 15 vezes, 10 vezes. Quantas vezes, quem sabe, já ouviu isso? 22 vezes. Diz que, olha só, que uma coisa, isso, né, é um dado aí humano, né? E creio que seja verdade, tem alguma consistência. Mas se para você transformar algo em costume, em prática, tem que praticar 22 vezes. Então imagina que se a gente usar essa informação, que para você ser liberto totalmente e passar a viver uma vida reta diante do Senhor, naquilo que você está lutando, antes disso ser real e verdade, você vai ter que negar 22 vezes. 22 vezes vão falar para você, ó, vamos ali fazer, você fala não, 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 não. Depois da 22ª, vamos usar esse exemplo, você nem terá mais vontade, eu vou até dizer, ninguém vai nem te chamar para fazer isso. Você está entendendo? Por que então nós perecemos? Não é por falta de conhecimento apenas, porque nós conhecemos. Você já ouviu recentemente aí agora que as notícias gospels estão bombando por aí? Você já viu notícia de pastores, de pastoras, de conhecedores profundo da palavra caindo em algum tipo de pecado que veio a público? Viu? Então o problema não é falta de conhecimento, o problema é falta de praticar a palavra. Porque às vezes você vai ter alguém que não é erudito, que não é sábio no sentido de conhecedor da palavra, mas ele pratica aquilo que ele conhece. Esse vai ser feliz naquilo que faz, porque a palavra me garante. Então quando o rei ali, ele traz a sua espada e dizendo, corte a criança, eu entendo que Deus está ressaltando a ideia de que a espada, a palavra de Deus, é aquele que traz a verdade sobre todas as coisas. Sabe se você sabe se o filho é teu ou não? Dá-lhe uma espadada. Dá-lhe uma espadada, dá-lhe palavra nele. Você quer saber se o relacionamento é isso? Você quer saber se o emprego é isso? Você quer saber se a escolha que você quer fazer, que você pretende fazer, está de acordo com a vontade de Deus? Sabe o que você faz? Pega a espada e vai para ela. E se tiver de acordo com ela, o que acontece? Então confirma-se aquilo que é de Deus ou não. Amém? Então a palavra de Deus é a espada que traz a confirmação ou a rejeição daquilo que a gente está apresentando diante do Senhor. Por isso que nessa noite, e eu já concluí, nós vamos orar. Para o quê? Vamos orar pela nossa família, é dia das mães. Nós vamos orar pelas nossas mães, sim, mas nós vamos orar também pelos nossos filhos, nós vamos orar pela nossa casa, para que não esteja ninguém sendo sufocado nesse momento. E se tiver algum que está passando por alguma situação dessa aí, nós vamos orar para que, como ele diz, ele é aquele que cuida do órfão, ele é aquele que livra o oprimido, aquele que livra o que está preso, que liberta o que está preso. Nós vamos clamar pela nossa casa, amém? Nós sabemos aqui de familiares que estão nas drogas, de familiares que estão com problemas de relacionamento, familiares que estão com problema financeiro, familiares que estão com problema de relacionamento entre a própria família.
Vamos apresentar nossa casa diante do Senhor. Aquelas mulheres, elas foram para o lugar certo, foram diante do rei. E nós estamos no lugar certo, diante do rei. Amém? Por isso nós vamos apresentar nossa casa a Deus, causa a Deus com ousadia. E o último texto é de Hebreus 10, versículo 19. Hebreus 10, 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo o nosso corpo lavados com água pura. Amém?